Aleluia. Meu irmão, creia nessa palavra. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós precisamos crer nessa palavra, porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra, diga aleluia. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de oferta com você bem rápida, mas eu quero te desafiar, você realmente, de início, a você ouvir a voz do Espírito. E para isso eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 10. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Verso 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas. A palavra de Deus para você nesse tempo é: não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Meus irmãos, esse texto a qual nós acabamos de ler, essa porção da palavra de Deus, nos mostra que essa família, essa viúva, junto com seu filho, ela estava prestes a morrer de fome, porque ela estava passando por um tempo de seca, de escassez, de grande necessidade. Só que essa mulher, ela estava certa da morte, ela sabia que iria morrer, mas o que aconteceu na vida dela? Chegou um profeta na vida daquela mulher, e aí o profeta Elias liberou uma palavra, deu uma direção para ela que mudou a sorte da vida daquela mulher. Meus irmãos, eu não sei se você percebe isso, mas para mim isso é algo muito poderoso, porque uma única instrução, uma única direção, uma única voz que nós seguimos, nós podemos mudar o rumo das nossas vidas. Então eu quero falar aqui para você 3 coisas que essa mulher fez, que nós devemos também fazer nesse tempo onde o mundo diz que está em crise. A primeira coisa que essa mulher fez, ela creu na palavra do Senhor. Vira para o seu irmão que está ao seu lado aí na sua casa, diga para ele: ela creu na palavra do Senhor. Meu irmão, no momento mais difícil que essa mulher estava vivendo, chegou um profeta e pediu para ela fazer um bolo para ele. Meus irmãos, qualquer pessoa que lê esse texto de uma maneira natural, o seu coração vai ser tomado de indignação. Porque como é que pode o profeta, sabendo que aquela viúva, se ela fizesse o bolo para ele, ela iria morrer, mesmo assim ele pede o bolo para aquela viúva? Ou talvez a sua atitude vai ser de jamais entender por que o profeta fez isso. Mas, meus irmãos, eu posso falar uma coisa para você: uma direção muda a história de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque isso é um princípio espiritual para nós. As coisas de Deus se movem pela fé. Ou você acredita,
ou você não acredita. Ou você avança ou você não avança. Ou você lança e semeia, ou você fica paralisado pelas circunstâncias ou por aquilo que o mundo diz. Só que eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós precisamos ter essa palavra no nosso espírito. Seja a crise mentirosa e Deus verdadeiro. Meu irmão, eu tenho sentido isso no meu espírito nesses dias, porque eu tenho visto a população com medo, mas eu tenho certeza, algo no meu coração, porque a palavra de Deus afirma isso, que Deus, ele nunca viu. O profeta Davi disse o seguinte, que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão também, em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Talvez a situação, a circunstância, o medo te faz parar de ofertar. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você nunca vai ousar ofertar se você tiver medo. Então nessa noite que você possa lançar o medo, como aquela mulher, ela precisou lançar o medo, porque o profeta pediu um bolo. Ela lançou o medo de talvez não ter para a casa dela. Ela lançou o medo fora e ela acreditou na palavra do profeta. E qual foi a palavra do profeta? Não temas. Então, meu irmão, quero te desafiar nessa noite. Acredite na palavra de Deus. Não temas. Em segundo lugar, ela obedeceu a palavra do Senhor. Meu irmão, um pequeno ato de fé, um pequeno ato de obediência pode mudar completamente a sua circunstância. Qualquer atitude de fé que você tenha pode mudar a sua história. Por isso que é tão importante que a palavra de Deus afirma isso, que foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Meu irmão, o desafio de semear é o desafio também de obedecer. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo falando em seu coração, não questione, simplesmente obedeça, porque um sacrifício é um resultado de obediência, e esse resultado de obediência tem poder de mudar a nossa história. Eu me recordo uma vez, que eu estava em uma conferência, e eu estava com uma porção de dinheiro em espécie na minha carteira, e o Senhor ele falou comigo para me ofertar tudo. Só que na hora eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, será que é o Senhor realmente falando comigo? Será que de fato é para me ofertar tudo? E a palavra do Senhor vem realmente no meu coração novamente, oferte tudo. Meu irmão, eu sei que tem coisas, não estou falando para você ofertar tudo que você tem, mas eu estou falando da questão do sacrifício. Às vezes, para nós experimentarmos uma grande colheita, nós precisamos sacrificar o nosso Isaac. Eu quero te desafiar nessa noite a você ofertar de todo o seu coração. E a terceira coisa, para finalizar, ela recebeu a colheita. Quando nós lemos esse texto, a mulher, ela estava numa situação de escassez, de necessidade. Mas olha só o que acontece. Quando o texto termina, passa-se 6 versículos, a sorte daquela mulher é mudada. Meu irmão, nenhuma semente que você planta no reino de Deus vai te deixar de mãos vazias. A viúva, ela tinha aquela semente na mão. Ela era uma pequena semente, mas aquela pequena semente foi o bastante para potencializar a colheita que Deus tinha para a vida dela, em nome de Jesus. Então, meu irmão, quero te desafiar nessa noite. Te desafiar, escute bem aquilo que eu vou te falar. Nessa noite eu não quero te estimular a você contribuir. Nessa noite eu quero te desafiar a você ouvir a voz do Espírito. Porque eu tenho certeza, nós poderíamos aqui linkar para você as demandas da obra de Deus, falar o que a obra de Deus precisa. Mas eu quero te desafiar nessa noite, porque eu não preciso fazer isso. Eu sei que a generosidade de Cristo está no seu coração, sabe por quê? Porque a própria generosidade habita dentro de você. Então eu não preciso ficar falando, irmão, seja generoso, porque o Pai é generoso. E a palavra de Deus diz que nós somos tal qual Ele é. Então se o nosso Pai é generoso e o Pai está dentro de você, você também é generoso em nome de Jesus. Eu queria pedir para que você ficasse de pé nessa noite. Eu queria que você separasse a sua oferta, como de costume. Nós liberamos para os membros da igreja alguns envelopes de oferta para as células, para ser entregue na hora da oferta, para você também dizimar. E também nós temos os nossos links de oferta que nós enviamos pelo WhatsApp. E você que talvez está assistindo a nossa transmissão,
que não faz parte do nosso grupo de membresia da igreja, mas você deseja ofertar, os links de oferta estão descritos aí na página do nosso YouTube e na página também do nosso Facebook. E os irmãos da nossa igreja estarão recebendo o link agora novamente da oferta. E aí está aqui alguns valores. E eu creio, meu irmão, que o Senhor Ele está tocando no seu coração agora, e que você possa ofertar com generosidade em nome de Jesus. Amém? Então, saia do seu lugar, vai até aí o seu envelope e oferte ao Senhor com generosidade em nome de Jesus. Para sempre reinarás em todas as nações. Cristo reina, Ele reina. Para sempre reinarás em todas as nações. Cristo reina, Ele reina. Para sempre reinarás em todas as nações. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Nós também iremos orar pelos aniversariantes da semana. O Davi, que vai completar mais um ano de vida dia 30. Eu vou orar por mim mesmo, que eu vou completar mais um ano de vida amanhã. Então, não sei também os irmãos durante a semana. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus.
Mas eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem ofertado, que tem dizimado, que tem acreditado nesse ministério. Meu irmão, você não sabe aonde a sua oferta vai. Você não sabe aonde o seu dízimo vai por estar sustentando essa obra e esse ministério. Talvez você vai ficar, quando chegar naquele grande dia, o Senhor ele for entregar seu galardão, você vai ficar maravilhado, porque você não sabia que você era tão aceito assim no céu e tanto galardão tinha sobre a sua vida. Mas esse tempo chegou, o tempo da abundante chuva chegou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Estenda a sua mão direita aonde você está, na sua casa, com a sua célula. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos porque apesar de tudo estar, o mundo está dizendo, ó Pai, que está em crise, nós declaramos, ó Pai, que nós estamos em Cristo e o Senhor é a nossa rocha inabalável, e por isso nós iremos permanecer firmes e inabaláveis no Senhor. Ó Pai, eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Eu declaro em nome de Jesus que nós seremos supridos em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu declaro sobre cada ofertante, sobre cada dizimista, ó Deus, nós repreendemos, ó Deus, o cortador, o migrador, ó Pai, nós declaramos em nome de Jesus que aonde os meus irmãos tocarem, irá prosperar em nome de Jesus. Ó Deus, cada irmão, ó Deus, que tem o seu próprio empreendimento, ó Pai, eu declaro em nome de Jesus os melhores clientes, as melhores vendas, ó Pai, eu declaro que os meus irmãos ficarão maravilhados, ó Pai, aonde as pessoas, ó Deus, irão ver o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo, é a mão do Senhor agindo através do seu povo, ó Deus. Eu declaro em nome de Jesus, também quero abençoar a cada aniversariante da semana, a vida do Davi, ó Pai, eu declaro em nome de Jesus as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Você que crê, dê um aplauso ao Senhor.